Vamos lá, Lucila. Tá gravando já, Lucila. Pode começar, se você quiser. Saiu a aula. Ok, vim só ativar o áudio. Ah, então tá. Eu só queria pedir para todo mundo desligar os áudios quando ela estiver dando aula, por favor, para não dar eco. Vamos lá, gente. Boa noite. Meu nome é Lucila, sou R3 de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFPE e fiquei responsável por trazer o caso da sessão clínica de hoje. Trata-se de uma paciente MJC. Lucila, eu não estou vendo a sua aula, não. Não? Pessoal. Um momento. Você tinha botado e depois sair. Acho que saí sem querer. Desculpa, gente. Nada. Sim, vamos lá. Sou Lucila, sou R3 de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFPE e fiquei responsável por trazer o caso da sessão clínica de hoje. Trata-se de uma paciente MJC, 33 anos, sexo feminino, natural e procedente da cidade de Sirinhaém. Ela mora em um engenho na zona rural. Aqui eu trouxe um mapinha do estado de Pernambuco, só para a gente ter uma noção da localização. A cidade está localizada na zona da Mata Sul, do estado de Pernambuco, próximo a Porto de Galinhos. A história dessa paciente, o primeiro contato com o nosso serviço ocorreu em 2017. Essa paciente chegou para a gente com um relato de ter iniciado há 3 anos um quadro compatível com doença do refluxo gastroesofágico, com dor epigástrica, pirose, regurgitação, e motivado por essa sintomatologia, ela tinha realizado uma endoscopia digestiva alta que tinha evidenciado varizes esofágicas. Apesar da presença de varizes, negava hematêmese ou melena, bem como negava ascite ou icterícia. De antecedentes pessoais, era uma paciente previamente rígida, que negava cirurgias abdominais. De antecedentes familiares, ela referia que um irmão tinha retirado o baço, SIC, não sabia especificar o motivo dessa esplenectomia. Dos hábitos de vida, de positivo, essa paciente tinha uma história de banho de rio desde a infância. No exame físico, não existiam estigmas de doença hepática crônica, a paciente era anictérica, e positivo no exame do abdômen, havia um baço palpável e indolor a 3 centímetros do rebordo costal esquerdo. Nos exames complementares iniciais, o que chamava a atenção era a presença de uma pancitopenia, principalmente às custas de uma plaquetopenia. Ela tinha uma anemia discreta, com padrão normocítico e normocrômico, e uma leucopenia com redução proporcional de todas as séries desse leucograma. Tinha uma função renal preservada, enzimas hepáticas normais, bem como as provas de função hepática. Nesse primeiro contato, resultados de sorologias para hepatites virais, com um padrão de contato prévio com o vírus da hepatite A, negativo para o vírus C e para o vírus B. Já nos trazia uma ultrassonografia de abdômen que tinha sido realizada no interior, que descrevia um fígado de contornos e superfícies irregulares, bordos rombos e volume reduzido. Tinha um parênquima finamente heterogêneo, com aumento de ecogenicidade, aumento de calibre, espessura e ecogenicidade das paredes dos vasos portais, com sinais de hipertensão porta, visto através de uma dilatação, um aumento do diâmetro da veia porta de 1,5 centímetros, e a presença de uma esplenomegalia com índice esplênico de 102. Tinha já 3 endoscopias prévias que corroboravam que a paciente nos relatava na anamnese,
todas evidenciando a presença de varizes de esôfago de médio calibre. Na segunda endoscopia, tinha sinais de cor vermelha e tinha também a presença de gastropatia de hipertensão porta. E nessa ocasião, dessa segunda endoscopia, ela foi submetida a uma ligadura das varizes, mas como profilaxia primária, e foi uma sessão única. Então, em resumo, nós temos uma paciente mulher de 33 anos, natural e procedente do estado de Pernambuco, evidenciando, apresentando um quadro compatível com hipertensão porta, representado aqui por varizes de esôfago, gastropatia de hipertensão porta, esplenomegalia com hiperesplenismo, além de um diagnóstico de doença do refluxo não erosiva. Vamos dar uma parada. Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar sobre o quadro dessa paciente? Vamos, nossa residente Fernanda, que pediu para o doutor Edmundo trazer um caso legal. Pedi mesmo. Assim, quando a gente, pensando nessa paciente jovem, procedente lá de Pernambuco com hipertensão portal, a gente não pode nunca não pensar em esquistossomose, né? Chama bastante atenção, por mais que ela seja jovem, eu não sei como que vai ser o desenrolar dessa história, mas chama atenção essa história, sim. A gente aqui sempre aqui em São Paulo, a gente sempre tem esse cuidado de ver a epidemiologia do paciente, né? De onde que ele vem, se tem história de viagem. Eu pensaria nisso, a princípio. Então, a gente vê muito isso, ainda vê muito isso aqui no Nordeste, nos hospitais públicos, por conta dessas pessoas jovens que ainda têm contato com banho de rio, com água de rio. Geralmente são pessoas assim da zona rural e bem rural mesmo. Essa moça mora dentro do engenho de cana e até ela não tem WhatsApp, não tem internet, é um negócio assim bem precário a situação de vida. E até pouco tempo atrás ela tomava banho de rio. E a gente vê o que chama atenção nesse caso assim é muita hipertensão portal. Ela tem uma porta com 1,5 de centímetro de calibre e varizes de esôfago. Precisou ligar já uma ocasião, apesar de nunca ter sangrado. E as provas de função hepática, praticamente, tanto as enzimas hepáticas são normais. Às vezes a gente vê um pouco fosfatase alcalina um pouquinho aumentada e gama-GT, mas nem isso ela tem. Essa fosfatase, essa gama-GT, às vezes é pelo granuloma extraosomótico, que comprime um pouco a via biliar, apesar de não provocar icterícia, não dá uma obstrução muito importante, mas é suficiente para elevar essas enzimas colestáticas, a fosfatase e a gama-GT. As transaminases, de um modo geral, são normais. E a outra coisa é que ela tem um INR também mais ou menos preservado, 1 ponto alguma coisa, e uma albumina normal. Quer dizer, ela não tem uma insuficiência hepática, ela tem muita hipertensão portal e pouca doença hepática parenquimatosa. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Você valorizaria muito o achado do ultrassom para ficar só com um diagnóstico ou vocês aí pensariam também em excluir outras causas de doença crônica? Então, Eduardo, assim, esse ultrassom que ela fez foi lá na região dela, lá na cidade dela. Então, muitas vezes, a pessoa precisa ter... Eu estou falando aqui na frente da Ana Lúcia, se eu tiver dizer alguma coisa errada, ela corrige. Mas, na prática, o que a gente vê é que o ultrassonografista precisa ter alguma experiência para fechar o diagnóstico de fibrose periportal. E tem uma classificação que a gente vai ver daqui a pouco da fibrose, mas precisa uma experiência, não é qualquer ultrassonografista. Mesmo aqui em Recife, na cidade, nos serviços bons, tem muita gente que não tem muito de ultrassom e tal, que não tem muita experiência para fechar um diagnóstico de fibrose periportal, fechar um diagnóstico de citosoma. As pessoas que têm mais experiência e tal, aí fecha mesmo e acabou.
Agora, essa doente, a principal hipótese é uma hipertensão portal histosomótica, uma histosomose na forma hepatosplênica, porque ela, sobretudo por conta da função hepática dela preservada, muita hipertensão portal e pouca doença no fígado. Então, uma esplenomegalia, quer dizer, um baço bem grande. Então, isso sugere muito a clínica. Agora, a gente não poderia, de qualquer forma, afastar uma fibrose hepática congênita ou uma outra hipertensão portal por uma esplenomegalia, coisa desse tipo. O que chama um pouquinho a atenção é o fígado muito pequeno, né? Fígado só reduzido, não está mostrando o lobo esquerdo aumentar. O fígado meio diferente do histossomótico puro, né? Isso às vezes, Lúcia, acontece quando a doença é mais intensa e tal, isso pode, as formas mais graves, o fígado pode, ele cresce no começo, mas aí quando a gente já pega nessa fase adiantada com muita hipertensão portal, já, e o fígado às vezes dá uma diminuída. Ana Lúcia quer falar alguma coisa? É exatamente isso. Quando a fibrose hepática fica mais avançada, que o fígado já começa a diminuir de volume. Voltando um pouquinho na epidemiologia, o que tem sido feito, Ed, do ponto de vista de saúde pública, para esse problema da esquistossomose no Nordeste? Tem alguma ação organizada em relação a isso? A gente tem progredido na erradicação dessa doença? Como é que é? Ana Lúcia fala. Tem os serviços de saúde do SUS, né, que tem feito o tratamento específico, mas nem todos os médicos têm tratado, e de vez em quando falha, como nessa paciente, e tem doente que continua positivo, continua tendo contato com o rio e desenvolve a forma grave. Mas tem diminuído a forma grave, a gente tem tido essa oportunidade de ver essa diminuição. Mas Pernambuco continua sendo um dos estados de maior frequência de forma grave e de maior mortalidade por histosomose. Eu não sei se a pergunta foi em relação, por exemplo, se a gente faz uma triagem em relação a esses pacientes. Não, na verdade, uma abordagem é essa, né? Seria tratar todos os pacientes, diagnosticar e tratar todos os pacientes. Eu queria saber se faz alguma coisa nos locais, assim, em relação... Nos locais, tem sido feito pelo sistema de saúde, né? Tem tentado, como é que se diz, ir nas cidades, falar com médicos, tratamento específico nas áreas endêmicas, porque não adianta só a gente receber os pacientes lá no Hospital das Clínicas, mas na própria área endêmica, o diagnóstico inicial e o tratamento específico de todo mundo. Mas, às vezes, falha isso, mas tem sido feito. E tem havido um pouco a mudança na epidemiologia, Lúcia. Essas pessoas, muitas vezes, estão saindo da zona rural e vindo para as periferias das grandes cidades. Então, na favela, nas grandes cidades, na periferia, também não tem saneamento, não tem esgoto. Então, tem agora uma característica que chama... Tem alguns trabalhos, inclusive a Ana Lúcia participa disso, de urbanização da histosomose. Não é só usar na zona da cana, da plantação de cana, não. Está havendo na periferia das cidades. Isso é um negócio muito preocupante. Agora, é um negócio, mesmo que a gente trate, quanto mais trata, mesmo que a pessoa fique tomando banho de rio em contato com água, à medida que você trata, na hora que o parasita morre, o verme adulto, os ovos e tal, há uma liberação de antígeno e há uma produção de anticorpo muito grande. Então, mesmo que a pessoa volte a se infectar, tomar banho de rio, fica com anticorpo, e aí, quando o verme, a cercária, penetra de novo pela pele, já diminui a quantidade, porque o anticorpo dá uma bloqueada. E as formas mais graves, por isso que a Ana Lúcia está dizendo, está diminuindo as formas graves, porque quanto mais parasito, quanto mais ovo, mais grave a forma.
Então, quando trata, as reinfecções são menores. Então, isso está diminuindo um pouco essas formas mais graves e tal, mas para acabar mesmo, assim, o correto seria sanear todas as casas, botar esgoto e água tratada e educar as pessoas para não tomar banho de rio, não lavar cavalo, não lavar roupa, não, essa coisa toda. Não, mas não é só tomar banho de rio, né? Tem as áreas de palafita, né? Que o pessoal pobre fica morando e fica reinfectando nas próprias casinhas onde eles moram. Na periferia a da água cidade. invade as casas. Eu vou lá e vejo. Eles se infectam onde moram mesmo. Não precisa mais nem entrar no rio. Ainda no rego d'água, na beira da casa, lá no quintal da casa, já tem caramujo e tem água circulando. Dentro de casa, imundo. A gente vê os caramujos dentro de casa. E para resolver isso, precisa muito de dinheiro. Essa reforma sanitária que está havendo aí do governo federal, está se falando aí que 30% das habitações das casas no Brasil não tem saneamento, quer dizer, sobretudo aqui no Nordeste. É uma coisa complicada. E precisa de dinheiro, educação e saneamento, água tratada. Vamos em frente? Professor, deixa eu dar uma contribuição aqui pelo Rio Grande do Norte. Alô? Oi. Estamos ouvindo. Fechar os microfones. Eu não sei se a Lucila tem alguma informação diferente, mas aqui, do ponto de vista do nosso Estado, não tenho conhecimento de uma política pública do Estado em relação a essa enfermidade. Eu concordo plenamente com os professores Edmundo e Ana Lúcia, no sentido de que nós não temos visto formas de doenças graves, tem diminuído, acho que há quase 40 anos atrás, a gente via com muita intensidade esses pacientes internados, mas houve um tratamento em massa do Ministério da Saúde por essa época, e não se sabe se isso tem uma relação direta ou não, essas formas desapareceram, praticamente a gente quase não as encontra, só encontra quando hepatite esplênica descompensada, quando está associada com outra doença, outra hepatopatia. Mas, assim, como política pública no Estado, não tenho notícia de que a gente tenha construído uma política pública para enfrentamento dessa questão com mais propriedade. E quando estamos estudando as doenças negligenciadas, a esquistossomose ela compõe, junto com a leishmaniose, na lista das doenças negligenciadas, exatamente por esse olhar de política pública, aí, que o Edmundo também comentou. Edmundo, tem alguma justificativa para dos estados do Nordeste, Pernambuco, como você falou, que tem mais esquistossomose? Tem alguma condição que favoreça isso, tenha favorecido? Não, Pernambuco e Alagoas, talvez a gente notifique melhor, não sei, mas já na Lúcia pode falar também, mas parece que na Paraíba tem menos, que é vizinho, é o vizinho do norte, e Alagoas é o vizinho do sul. Parece que Alagoas tem mais e a Paraíba tem menos. Eu acho que tem a ver também um pouco com a plantação da cana, do engenho, do terreno. É um terreno propício ao acúmulo de água, um terreno meio, chamam massapê, e que acumula água, e que também veio o tráfico de escravos, essa coisa toda. Então, a Paraíba talvez tenha um pouco menos, o Rio Grande do Norte também, para cima também, o Ceará, coisa menos. E vai aqui Alagoas, Sergipe e até o norte da Bahia. Ana Lúcia pode complementar aí alguma coisa. A rede hídrica da Zona da Mata de Pernambuco é muito grande, né, Edmundo? Isso favorece também. Tem mais rio aqui do que nos outros. Mas Alagoas também tem muito, Ana Lúcia. Tem um trabalho recente, saído agora recentemente. Pernambuco, Sergipe, que está muito acentuado, e Alagoas. São os 3 estados que têm maior incidência de esquistossomose. Vamos em frente para terminar.
Então, vamos lá, né? Dando continuidade, a hipótese foi, de fato, uma hipertensão porta secundária, esquistossomose hepatoesplênica, além do hiperesplenismo. A conduta inicial foi a prescrição de propanolol como profilaxia primária de sangramento digestivo, e como é habitual no nosso ambulatório, como o doutor Edmundo falou, né, nossos pacientes, todos os pacientes com suspeita de esquistossomose do nosso ambulatório, eles são submetidos a uma ultrassonografia do serviço, que é realizada por doutora Ana Lúcia, que é uma especialista, né, grande estudiosa da esquistossomose. E aqui é o resultado da ultrassonografia, que foi realizado em nosso serviço por doutora Ana Lúcia, mostrava um fígado de superfície lobulada, com um padrão de fibrose periportal F, que aqui a gente pode ver, tem uma fibrose central que se estende para a periferia, né, uma fibrose avançada. E essa fibrose periportal padrão F, grau 3 de fibrose, e exibia, corroborando com os outros achados daquela ultrassom anterior, sinais de hipertensão porta, com dilatação de veia porta, veia esplênica e uma esplenomegalia. Aqui, para a gente entender melhor esse padrão de fibrose, né, um padrão F, essa é a classificação de Niamey para fibrose periportal. Então, nossa paciente teria esse padrão de fibrose F, que é considerado uma fibrose avançada, né, tem um espessamento central que se estende também para a periferia e seria um padrão de fibrose avançada, com septos com fibrose de maior espessura. Então, baseado nesse dado ultrassonográfico, foi confirmado, então, o diagnóstico de esquistossomose em forma hepatoesplênica, e a paciente foi submetida ao tratamento com praziquantel, na dose de 50 mg por quilo, ao total, recebeu 3 doses, com intervalo de 2 meses entre cada administração. Manteve, então, com profilaxia primária, com propanolol em otimização, e, obviamente, foi orientada a evitar a reexposição à esquistossomose. E aí, na evolução, né, 1 ano após aquela primeira ultrassonografia, nós fizemos um ultrassom de controle, que mostrou um fígado de volume reduzido, superfície discretamente irregular, e com uma fibrose periportal com mudança do padrão de F para um padrão EC. Isso pode representar uma melhora do padrão de fibrose ou até mesmo uma variação intraobservador, né? Mantinha a dilatação das veias porta esplênica com esplenomegalia. Então, aqui a gente vê, né, que comparado com aquela outra... Pode falar, doutor. Não, vá, continue, termine. Ana Lúcia, quando você terminar, Ana Lúcia comenta alguma coisa sobre essa mudança da forma após o tratamento e fala também do tratamento das 3 doses. Viu, Ana Lúcia? Sim, sim. Aqui, para a gente comparar, né, nosso paciente tinha esse padrão de fibrose F e passou para um padrão EC, que seria uma combinação entre o padrão E, que tem essa fibrose periportal central, associado com a fibrose padrão C, que seria um espessamento periportal periférico. Quer falar, doutora Ana? Bota a do ultrassom, a foto anterior, pronto. Aquela, pode botar essa, a outra. Essa? Pronto. Aqui é o seguinte, a fibrose não vai até a periferia, é como se estivesse sendo reabsorvido os ramos periféricos, né? Após o tratamento específico, vai sendo reabsorvido aquela fibrose periférica. Então, a gente chama padrão E, que a fibrose fica mais central e os ramos ficam grossos na parte central, mas a gente não vê a fibrose até a periferia do fígado. Então, a gente classifica como padrão E. E o C, porque aqui e acolá aparece um pouquinho de fibrose, que eu acho que é ou resquício daquela fibrose central, que já tinha antes, aquela fibrose periférica que está sendo reabsorvida, ou
é um pouquinho de fibrose periférica que ainda o paciente tem, ou que é recente, não sei, a gente não pode afirmar se ela voltou a tomar banho de rio. Os 3 tratamentos que a gente faz na forma hepatite esplênica é porque quanto mais trata, a gente quer ter certeza que matou todos os vermes. E o tratamento específico com a morte dos vermes estimula, como o Edmundo falou, a produção de anticorpos. Então, quanto mais você trata, mais estímulo dá para produzir anticorpos e para reabsorção da fibrose. Então, na forma hepatite esplênica, a gente sempre faz 3 tratamentos para estimular essa reabsorção da fibrose periportal. Então, se acha que se o doente se recidiva, toma novamente banho de rio, ou se não trata não cura todos os vermes, não morre, então a gente repete o tratamento como estímulo de reabsorção de fibrose. E após o tratamento, pode haver essa regressão um pouquinho de um padrão F, de um padrão mais avançado. Pode. Normalmente, a gente começa a ver regressão 6 meses a 1 ano após o tratamento. Não é logo depois, não. Como a gente vê no Normalmente, Metavi. no controle de 1 ano após. Como a gente vê no tratamento da hepatite C com Metavi. Depois de 1 ano, há, às vezes, uma melhora da fibrose depois que tem resposta virológica sustentada. Ana, e é interessante observar também que o tratamento deve ser feito mesmo quando o paciente já não tem mais a oposição. Às vezes o paciente faz o parasitológico, mas já não se identifica mais a presença de ovos viáveis nas fezes. E mesmo assim, deve ser tratado. Deve ser tratado, exatamente. Porque a gente não tem certeza. De válvula de controle? Hein? Biópsia de válvula retal para controle terapêutico, não faz? Não, a gente não faz mais essa biópsia retal, não. A gente fazia biópsia retal se a gente estava fazendo controle usando droga, né? Se a gente queria ter certeza que realmente curou, se estava fazendo, usando uma droga para curar o paciente, mas, de um modo geral, a gente não faz biópsia retal, não. Quando fazia protocolo de tratamento, testando droga. Exatamente. Foi assim com o oxaniquine, depois com o praziquantel e coisa. Mas hoje em dia, na prática, Eduardo, a gente não faz mais não. Trata e acabou. E não, porque vai ser tanto doente. Faz 3 tratamentos e pronto. Agora, se o doente permanece no foco, tomando banho de rio, a gente retrata de adulto de 2 em 2 anos, e criança anualmente. E é porque o exame é invasivo, né? É incômodo e também, hoje em dia, as drogas são menos... têm menos efeitos adversos, são mais seguras, então é mais custo-benefício também fazer o tratamento ao invés de fazer um procedimento que envolve algum risco e por ser um exame invasivo. Edmundo, eu não sei se você vai abordar isso depois, né? Se é o momento agora da gente falar sobre isso, mas a gente aqui, volta e meia, fica na dúvida com esse diagnóstico de esquistossomose. São pessoas que têm já há bastante tempo estão fora da zona endêmica ou vêm de alguns lugares que a gente não tem certeza se é endêmico, se não é endêmico. E aí fica aquela dúvida, será que é esquistossomose, será que não é? Aí a gente faz parasitológico, não encontra nada. Aí, às vezes, a gente faz uma sorologia. Essa sorologia, na minha opinião, ela não tem ajudado em nada, porque ela é confusa, às vezes dá um IgM positivo, ou IgG em quem não tem nada a ver com exposição. Então, não sei se você vai comentar isso depois, mas ajuda a gente aí no diagnóstico de esquistossomose quando a pessoa está longe da zona endêmica e tem uma hepatosplenomegalia ou alguma coisa que chama atenção e a gente não consegue fazer o diagnóstico. E a doutora Ana Lúcia não está aqui para fazer ultrassom. Isso. Exatamente.
À medida que o pessoal se afasta do foco, né, fica muitos anos fora do foco, essa fibrose realmente vai reduzindo. E eu tenho visto trabalhos assim, feitos no Sul, que a fibrose é quase muito pequena, né? Então, quando a fibrose periportal é pequena, e o doente tem hepatosplenomegalia, fica realmente difícil de dizer se aquela hepatosplenomegalia foi devido à histosomose ou não. Então, para a gente ter certeza que é histosomose, a gente tinha de ver uma fibrose desse estilo aqui, para você ter certeza que aquela forma hepatosplênica é secundária à histosomose. Às vezes eu vejo uma fibrose bem leve e o doente com a esplenomegalia grande, aí é difícil você dizer que isso é só histosomose, tem de ter alguma outra coisa associada. A sorologia, aqui no Nordeste, a gente não dá muito valor, porque ela pode ser positiva se o doente tem ou teve histosomose, ou ela, às vezes, dá reação cruzada com outras parasitoses, né? O IgG. Então, o IgM dá positivo, geralmente é histosomose, mas o IgG pode dar positivo como reação cruzada. E se o doente teve histosomose, foi tratado, ela continua positivo. Agora, se você quer saber se ele foi positivo, se ele está positivo, significa que o doente teve contato, é como o anti-HCV, o HBsAg, o doente teve contato alguma vez com histosomose. Então, se você pega uma sorologia positiva, significa que aquele doente, alguma vez na sua vida, deve ter tido contato com histosomose. Pode ter algum outro helminto que às vezes dá positivo também, dá uma reação cruzada, mas se você faz mais de uma vez, pode fazer um tratamento para helminto e continua positivo, então, possivelmente, o doente teve algum contato com histosomose. Então, IgM fica muito tempo? A sorologia fica positiva durante quase IgM. 30 anos. O IgM fica positivo, não deve ficar positivo, mas não muito tempo. A gente tem, o pessoal da Fiocruz tem tentado padronizar um PCR para cistosoma, e parece que está tendo resultados bem interessantes. Então, talvez isso aí seja a solução de dizer que, agora, parece que o PCR também vai ficar meio naquela interpretação do IgG. Talvez mesmo uma pessoa que tem um ovo residual, que não tem mais doença ativa, vai ter um PCR positivo, entendeu? Como cicatriz. Mas é uma coisa que está se estudando, pode ser que seja melhor do que a sorologia. Pelo menos não vai ter muito falso positivo. Mas E tratar, né? Oi, e tratar só se achar ovo viável. Tratar, não. Você pode, se o doente tem uma doença, uma hepatosplenomegalia, e você, se ele nunca foi tratado e deu uma sorologia positiva, ele nunca foi tratado, aí a gente trata. Trata também. Tá. Vamos lá? Vamos lá, porque essa doença tem umas coisas interessantes na evolução, não pode demorar muito. E aqui, voltando para o caso, né, ela fez também uma endoscopia de controle 2 anos após a última endoscopia que ela trazia para a gente, e mostrou a presença de varizes de fino calibre, na anterior eram varizes de médio calibre, além da presença de uma gastropatia de hipertensão portal leve. Então, essa paciente vinha evoluindo, né, até então, sem qualquer sinal de descompensação da doença esquistossomótica, até que apareceu no nosso ambulatório, referindo estar gestante, no curso de 17 semanas de gestação, e ela havia suspendido por conta própria o propanolol por medo de possíveis teratogenicidades. E aí, após suspensão do propanolol, essa paciente evoluiu com um quadro de hematêmese. Isso tinha acontecido há um mês, né, antes dessa consulta que ela veio para a gente,
e ela tinha procurado um pronto-socorro aqui de Recife, que não era o nosso serviço. Na ocasião, realizou uma endoscopia digestiva alta, que evidenciou varizes de fino calibre, sem sinais de sangramento ativo ou recente, e trazia também exames que tinha realizado no serviço de urgência, né, mostrando uma queda de hemoglobina em relação aos seus níveis basais. Além disso, ela nos trazia uma nova ultrassonografia de abdômen, que tinha sido realizada 7 dias após esse evento de descompensação, que mostrava um achado novo, né? A presença de trombose parcial de veia porta e de veia esplênica, além da presença também de uma ascite moderada. Essa paciente foi submetida a novo estudo ultrassonográfico em nosso serviço, com o objetivo de confirmar o achado, e a gente se deparou com a presença de fato de uma trombose de veia porta extensa, que acometia desde os ramos da veia porta até a junção espleno-mesentérica, uma trombose com características subagudas. E então, nesse contexto de hemorragia digestiva alta e trombose de veia porta, foi optado por internar essa paciente com o objetivo de reestudar através de endoscopia para que pudéssemos então, planejar a anticoagulação. Ela realizou, então, uma endoscopia digestiva que mostrou varizes de fino calibre, sem sinais de cor vermelha e com presença de gastropatia de hipertensão porta intensa. Laboratorialmente, ela permanecia com aquele padrão de pancitopenia, com uma plaqueta de 41.000, mantendo uma boa função renal e hepática. Foi, então, discutido o risco-benefício, foi optado, então, por manter a paciente com o uso de beta-bloqueador e iniciar a anticoagulação. Nós fizemos anticoagulação plena com enoxaparina, e essa paciente ficou após o início da anticoagulação, ela ficou 10 dias internada em nosso serviço, aguardando a liberação da farmácia do estado da enoxaparina para uso domiciliar. Nesses 10 dias não teve nenhuma evidência de sangramento, entretanto, 10 dias após a alta, ela apresentou um novo episódio de hemorragia digestiva, dessa vez em uso de anticoagulante. Esse novo episódio aconteceu no curso de 23 semanas e 1 dia de gestação. Clinicamente, a paciente apresentou hematêmese e melena, foi um quadro com instabilidade hemodinâmica, chegou a fazer uma pressão sistólica de 65, laboratorialmente com queda de hemoglobina, atingiu níveis de 6, com necessidade, obviamente, de hemotransfusão, e foi suspensa provisoriamente a anticoagulação. Realizou endoscopia digestiva, que evidenciou varizes de médio calibre com sinais de cor vermelha, além de gastropatia de hipertensão porta intensa. Foi submetida a uma ligadura de varizes com 4 bandas e discutida uma vez em reunião clínica, risco-benefício, e foi optado, então, por mais uma vez reintroduzir a anticoagulação. Essa paciente seguiu no nosso ambulatório, usando o propanolol, fez endoscopia de controle pós-ligadura, mostrando a erradicação das varizes de esôfago, mas mantendo uma gastropatia de hipertensão portal grave. A respeito da condição fetal, ela tinha uma ultrassonografia de 31 semanas de gestação normal, mas começou a apresentar, no curso de 32 semanas, uma queda de percentil e artérias uterinas e umbilicais resistentes, sugerindo, então, restrição de crescimento intrauterino e sofrimento fetal. Nesse contexto, chegou a ser internada pela obstetrícia, recebeu corticoide para maturação pulmonar fetal, e acabou recebendo alta para segmento ambulatorial, e no curso de 36 semanas e 1 dia de gestação, fez uma nova ultrassom com Doppler, que mostrou uma queda
ainda maior do percentil e uma diástole zero da artéria umbilical, sugerindo, então, sofrimento fetal. Com base nesses achados, né, ultrassonográficos, foi optado, então, por interrupção da gestação através de parto cesárea, da via de parto cesárea. Então, aconteceu no curso de 36 semanas e 1 dia de gestação. O laboratório pré-operatório, a paciente exibia plaquetas de 44 mil, foi optado, então, por transfusão no pré-operatório de 6 concentrados de plaquetas. De intercorrência, teve uma hemostasia difícil, mas sem necessidade de transfusão de concentrados de hemácia. A respeito da condição fetal, nasceu pequeno para a idade gestacional e com relativas boas condições, né? Um Apgar 7 e 9, do 1º e 5º minuto, respectivamente. Quando internou para realizar o procedimento cirúrgico, teve a suspensão da enoxaparina. Aqui ela totalizava 4 meses de anticoagulação. Aqui mostrando os exames transoperatórios, os exames do transoperatório, ela chegou a ter uma queda de hemoglobina de 12 para 10, mas sem necessidade de transfusão, e plaquetas de 49 mil. No segundo dia pós-operatório, sem uso de anticoagulação, né, estava desde 2 dias antes sem o uso de anticoagulante, ela apresentou um terceiro episódio de hemorragia digestiva alta. Dessa vez, o quadro foi de hematêmese sem estabilidade, e a paciente recebeu suporte clínico, chegou a níveis de hemoglobina de 5,2, sendo então transfundida. Na endoscopia digestiva, ela acabou tendo dificuldade de realizar esse procedimento, por ser final de semana, e nos achados, né, da endoscopia, viu-se um curto segmento de varejo de médio calibre, com manchas vermelhas, mas sem sinais de ruptura, e uma gastropatia de hipertensão porta intensa, foi submetida, então, à ligadura. Essa paciente recebeu alta sem intercorrência, com propanolol, e tinha um planejamento pós-alta de repetir a endoscopia para avaliar status das varizes e uma nova ultrassom de abdômen com Doppler para avaliar recanalização. Ela recebeu alta sem anticoagulação, acabou perdendo segmento no contexto de pandemia do Covid e retornou para o nosso ambulatório dia 31 do mês passado, usando propanolol, beta-bloqueada, sem novos episódios de hemorragia digestiva e sem ascite. Infelizmente, não conseguiu fazer ultrassom Doppler e a endoscopia, e está com pendência de realizar esses exames, pendência e planejamento, bem como planejamento de realizar um estudo angiográfico arterial e venoso para avaliar a trombose de veia porta e possibilidades terapêuticas. A respeito da filhinha dela, né, aqui é uma foto, apesar de ter nascido pequena para a idade gestacional, conseguiu recuperar e ter um bom desenvolvimento pôndero, estatural e neuropsicomotor. É isso. Gorduchinho, né, o bebê? Deve estar muito comendo fofinha. muita farinha de mandioca. E rapadura. E aí, Então, comenta essa evolução aí. Então, é isso que a gente vê. Ela engravidou e assim, o fato dela engravidar foi meio sem querer. Eu conversei bastante com ela sobre isso, porque a gente tomou um susto quando ela apareceu grávida, e é interessante que a ingenuidade é uma coisa assim muito grande. Ela casou-se com um rapaz lá no Engenho, que já tinha sido casado com uma outra moça antes, e que ela não engravidou. Esse cara foi casado há algum tempo com outra mulher e não engravidou. E ela pensou que era ele que não podia engravidar e tal. E casou-se e não tomou nenhuma precaução do ponto de vista de contracepção. E aí, com 6 meses de casada, engravidou. E aí foi essa confusão toda, porque aí a pressão portal aumenta muito, o risco de sangramento
aumenta muito, porque aumenta o volume circulante. E eu vou mostrar uns slides aí, uns dados, algumas coisas de hipertensão portal na gestação, especificamente do cistosoma, para o pessoal residente aí entenderem um pouquinho mais ou menos como é que funciona a hipertensão portal pré-sinusoidal, a hipertensão portal na histosomose. Você coloca o primeiro, Lucila, por favor. Ed, só no caso ainda, esse tipo de alteração na gravidez, eu sei que você vai comentar, mas você contraindicaria para uma menina como ela engravidar? Então, Eduardo, não. Agora, hoje em dia não se contraindica mais, mesmo se ela fosse cirrótica. Agora, teria que ter tudo sido programado, né? Ela devia ter feito uso de anticoncepcional e coisa, e quando fosse liberar a possibilidade de gestação, teria que ser tudo programado, pré-natal, ela fazendo uso de beta-bloqueador, toda uma assistência, um pré-natal num lugar que tivesse gestação de alto risco, essa coisa toda. Não assim, sem avisar, sem coisa. Ela por conta própria, suspendeu o propanolol, talvez até ela tenha sangrado, esse primeiro sangramento na gestação, porque ela tenha tirado o propanolol com medo de prejudicar a criança. Existe até uma síndrome da bradicardia do fetal, mas se usa o beta-bloqueador, está indicado mesmo na gestação, porque o risco-benefício é melhor, e talvez ela tenha sangrado porque suspendeu, e aí a pressão portal deve ter tido um rebote, aumentou muito, e ela sangrou. Quer dizer, foi um negócio meio, assim, atrapalhado e tal, mas o que a gente vai ver aí na literatura, os trabalhos mais recentes que tem sobre isso, é que não se contraindica mais a gestação. Agora, a gestação tem que ser muito bem programada, com uma equipe multiprofissional, com nutricionista, melhorando o estado nutricional, o uso de medicamento, o hepatologista, o clínico, o obstetra, o pré-natal, tudo isso uma equipe muito bem azeitada, muito bem organizada para poder, porque é uma gravidez de altíssimo risco. Se essa doente fosse cirrótica, possivelmente ela teria morrido num sangramento desse. Porque a questão do histosomótico é que ele tem muita hipertensão portal, mas ele tem uma função hepática relativamente preservada. Ela tinha plaqueta baixa, tudo bem, mas ela tem fator de coagulação mais ou menos preservado. Às vezes, a própria hemorragia, a própria hipotensão pelo choque hemorrágico do sangramento faz com que forme um coágulo dentro da variz, porque ela tem fator de coagulação, um pouco, mas tem. Então, ela coagula. Um cirrótico, não. Um cirrótico, mesmo ele fazendo hipotensão, muitas vezes ele não vai fazer coágulo porque ele não tem fator de coagulação, porque não tem mais hepatócito. E aí é muito mais complicado. Um cirrótico aguenta muito menos sangramento, a mortalidade no primeiro sangramento do cirrótico é de 50%. No segundo, isso chega, sei lá, vai bem alto, perto de 100%. No histosomótico, não. O histosomótico sangra, como essa moça sangrou aí algumas vezes, e a gente vai controlando, vai cercando do jeito que puder e tal. E ficou difícil de tomar uma conduta mais, assim, intensa e coisa em relação à hipertensão portal, porque ela estava grávida. A gente conversou sobre a possibilidade de fazer uma esplenectomia durante a gestação e coisa. É um negócio extremamente, assim, perigoso e agressivo e tal, ou passar um TIPS, alguma coisa. Eu vou falar essas opções de tratamento durante a gravidez para a hipertensão portal. Só mais uma perguntinha. Em relação à anticoagulação, foi a opção dela não tomar depois da alta? Ou vocês acharam que não precisava? Qual foi a... Que ela está sem anticoagulante desde que saiu de alta após o parto, né? Ficou 6 meses sem nada. A gente ficou com medo dela sangrar novamente anticoagulada. E aí a decisão foi tentar. A trombose já tinha tido um tempo, já tinha sido acontecido, já era subaguda. E aí, do risco-benefício, coisa, ela mora dentro do engenho, ficar tomando Clexane, aquele negócio todo, aí a gente achou que não valeria a pena. O pessoal da obstetrícia, quando fez a cesárea, que suspendeu, eles ficaram com muito medo de sangramento, ainda por cima, por conta do Clexane e tal. Mas foi, assim, uma decisão, não foi muito, assim, unanimidade, ninguém tinha muita certeza de tirar ou não, mas no final tirou-se. Coloca o quê? Vamos lá, Ed.
Você coloca, Lucila? Lucila, clica nesse ocultar para tirar essa barrinha daí. Isso. Legal. Então, Pesquisou alguma trombofilia, doutora Edmundo? Não pesquisamos, não. A gente aceitou que essa trombose seria decorrente da hipertensão portal. Não pesquisamos, não. Na verdade, a gente tem dúvida em relação a essa trombose, porque, na verdade, se vocês forem ver um ultrassom Doppler que teve durante a gestação, ela tem duas tromboses. Ela tem uma lá no ramo direito da porta, dentro do fígado, e tem uma outra na junção da esplênica com a mesentérica inferior, que essa é subaguda, a outra parece que é mais antiga. E ficou muita discussão se essa trombose foi por conta da gestação que mexeu nos fatores de coagulação, os hormônios mexeram e teve uma tendência a trombosar por conta da gravidez, ou se foi pelo próprio sangramento, que baixou muito o fluxo em veia porta e lentificou e trombosou. Ficou sempre a dúvida e tal. Ainda tem compressão uterina também durante a gestação, se bem que quando ela trombosou, ela estava com útero pequeno, mas a gente não sabe exatamente por que aconteceu isso. Mas a gente, nesses doentes que têm hipertensão portal por cistosoma, a gente vê muita trombose de porta, porque a esplênica é muito tortuosa, a esplênica é muito calibrosa, o baço é muito grande e trombosa. Tá. Então, eu fui levantar o que é que tinha um pouco de hipertensão portal na gestação. Eu não coloquei cirrose, porque essa doente não é cirrótica. Ela tem hipertensão portal, ela tem cistosoma. Passo seguinte. Então, lembrando a progressão da inflamação, isso numa hepatite crônica, numa doença hepática não cistosomose, o infiltrado inflamatório portal, depois periportal, que vai destruindo os hepatócitos, necrosando os hepatócitos, e isso passa o seguinte, vocês conhecem isso muito bem, depois começa a fazer as traves de fibrose, de porta a porta, porta a centro, e aí chega no F4, no último padrão do Metavic, e aí o sangue não consegue sair da veia porta e chegar na veia central, e há um processo obstrutivo. O passo seguinte, Lucila, por favor. Aí a famosa classificação de Metavi, o sangue não consegue, por conta dessas traves de fibrose, de colágeno, de sair da veia porta e chegar na veia central para pegar as suprahepáticas e voltar para a cava inferior. Então, há um aumento da resistência, a hipertensão portal no cirrótico é, sobretudo, por aumento da resistência. É como se a gente tivesse uma mangueira de aguar a planta de esguicho, e se a gente botar o dedo na ponta da mangueira, vai aumentar a resistência, o jato d'água é mais longe, porque a pressão atrás do teu dedo vai aumentar, você vai conseguir aguar a planta mais distante. Isso é a lei de Ohm, que aumenta a resistência na cirrose. Isso é o padrão clássico. O seguinte. Isso aí demora 20 anos e tal. O seguinte, vocês conhecem isso muito bem. E aí aumenta a resistência na lei de Ohm e o fluxo fica relativamente mantido. A esplenomegalia que acontece no cirrótico, muitas vezes é pela própria congestão, é secundária ao aumento da resistência lá na frente do fígado por conta das traves de fibrose que o sangue não consegue penetrar dentro do fígado. Passo seguinte. E aí tem a dilatação da gástrica esquerda no fígado cirrótico, com essas veias esses vasos curtos que tem da esplênica com a grande curvatura do estômago, vocês conhecem isso bem. Passo seguinte. Na cistosomose é diferente. Aí as pessoas pegam o cistosoma, a furco cercária penetra na pele quando a pessoa está fazendo alguma atividade doméstica ou lavando um animal e tal, e entra em contato com água, a furco cercária penetra e circula e transforma em verme adulto, começa a ovipor, e aí a fêmea, os ovos vão, a fêmea fica no território mesentérico portal, os ovos migram e vão entupir os ramos terminais da veia porta. Isso provoca um pouco de aumento da resistência, porque o ovo, o calibre do ovo, ele não chega no sinusoide, chega na porta, ele impacta. Quando ele impacta, dá uma reação inflamatória e isso dá a fibrose, dá um granuloma periovo e dá a fibrose periportal, que a gente tanto discutiu aqui, a classificação de Niamey, essa coisa toda, que vai aumentando. Então, quanto mais ovo, quanto mais fibrose, mais reação inflamatória,
mais granuloma, mais fibrose periportal. Então, 2 fatores que contribuem para essas formas graves, esse padrão EF, esses padrões bem avançados de fibrose periportal, é a quantidade, a carga parasitária, quanto mais contato com banho de rio maior, e a predisposição genética. Existem pessoas, já tem alguns HLA, já tem alguns perfis genéticos de pessoas que têm mais predisposição, família, às vezes tem irmãos, que têm mais predisposição a ter a forma mais grave do que outras que têm a forma só intestinal, que não tem comprometimento nem muito pouco do fígado e não tem comprometimento do baço, não tem hipertensão portal. O seguinte. Então, o ovo dentro do fígado e o próprio verme adulto, o macho e a fêmea, provocam um estímulo imunológico estúpido para o baço. E aí há uma hiperplasia do sistema retículo endotelial do baço, o baço cresce muito, e aí ele puxa sangue pela hiperplasia pela artéria esplênica. Na hora que ele puxa mais sangue pela artéria esplênica, drena mais sangue pela veia esplênica, consequentemente. Aí, naquela lei de Ohm, naquele negócio de pressão é igual a fluxo vezes resistência, se a gente pensar numa mangueira de água planta, num esguicho, é como se tivesse o dedo na ponta da mangueira, porque o ovo entupiu lá na frente o ramo terminal da veia porta dentro do espaço porta, mas também alguém abriu a torneira que a mangueira está ligada até o final. E aí a quantidade de água aumentou muito dentro da mangueira e o jato d'água também vai mais longe. Então, a esplenomegalia gigante, primária, pelo estímulo imunológico do próprio cistosoma, do verme, do ovo, de tudo, o baço cresce e aí provoca um hiperfluxo na veia esplênica. Nessa imagem aí, a gente vê uma veia esplênica extremamente tortuosa e calibrosa e um fluxo fugal aí da porta pela gástrica esquerda que vai provocar as varizes esôfago. O terço inferior, aí, um pouquinho antes de entrar no fígado. Então, isso aí é um padrão clássico de cistosoma, esse baço, essa esplenomegalia gigante, com um hiperfluxo na veia esplênica, levando a uma hipertensão portal por 2 mecanismos, tanto pela obstrução do ovo pouca, mas, sobretudo, pelo hiperfluxo. Isso é verdade que uma boa opção de tratamento do cistosomótico, da hipertensão portal cistosomótica, é tirar o baço. Na hora que a gente tira o baço, que faz uma esplenectomia, que liga a veia esplênica na junção dela com a mesentérica inferior, a pressão portal do cistosomótico vai lá para baixo, porque o problema dele é o baço. Se você fizer isso num cirrótico, tirar o baço, não vai adiantar nada, porque o problema do cirrótico está na frente, está no fígado. Você vai ter que fazer um transplante no cirrótico. Então, essa é a diferença. As duas doenças levam à hipertensão portal, mas a fisiopatologia de um e de outro é um pouquinho diferente por conta do hiperfluxo na cistosomose. O seguinte. Se alguém quiser parar para perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Isso aí é a hipertensão portal, isso aí é o pai de Ana Lúcia, que foi o meu chefe quando eu entrei na gastro e tal, e que ele definiu que a hipertensão portal na cistosomose era pré-sinusoidal. Se a gente vê esse tubozinho azul, isso aí seria o ramo terminal da veia porta dentro do espaço porta, o ovo impacta aí, e aí ele não entra dentro dos hepatócitos, essa redezinha vermelha seriam os sinusoides, que vão até a veia central, o centro lobular. Então, o ovo fica aí, ele não destrói o hepatócito, o ovo, o cistosoma. Por isso que a função hepática do cistosomótico é preservada. A albumina é boa e o INR é bom. E os fatores de coagulação todos, se você for ver, eles vão estar mais ou menos preservados. Há uma alteração hemodinâmica, há uma hipertensão portal, há um pouco de inversão de fluxo, uma redução do fluxo, um aumento do fluxo na artéria hepática e tal, há algumas alterações, mas é uma hipertensão do tipo pré-sinusoidal. A diferença, o gradiente de pressão de suprahepática livre ou ocluída é normal na cistosomose, porque a hipertensão portal não é sinusoidal, é pré-sinusoidal. Isso foi um trabalho do professor Amaury Gotinho. Ed, já que você falou para a gente perguntar, quando que você sabe que o componente esplênico de hiperafluxo é o mais importante? Na cistosomose ele vai ser o mais importante sempre? Geralmente sim, Eduardo. Se a Ana Lúcia quiser falar alguma coisa, pode falar. Mas tem alguns estudos, tem daqui com arteriografia e tal, tem estudo também com medicina nuclear, que mostra um hiperfluxo, sobretudo do baço. Na hora que você injeta o radioisótopo, o radioisótopo vai todo para o baço fica bem aceso, fica bem quente, que chama. Ele capta todo o radioisótopo e isso depois vai para o lobo esquerdo do fígado. Há um fluxo laminar, a gente vai ver mais para frente. Então,
há um hiperfluxo na histosomose. E o baço, ele muito grande, ele vai provocar um hiperfluxo. A veia esplênica bem dilatada, a veia esplênica tortuosa, tudo isso indica que a esplenomegalia induz a esse hiperfluxo. Às vezes... Provado que a pressão portal diminui 30% com a esplenectomia. Uhum. Isso já é comprovado. Às vezes fica difícil, Eduardo, a gente saber até que ponto, quando tem doença que a gente chama mista, que é um histosomótico, que tomou transfusão de sangue, pegou uma hepatite B ou uma hepatite C, e aí começou a cirrotizar, tanto pelo cistosoma que ele já tinha, o vírus em cima, e aí a evolução para a cirrose é muito maior. Além de ter a fibrose periportal, vai ter uma fibrose fina, difusa da cirrose. E aí a gente, com isso aí, fica meio em cima do muro. A gente não sabe até que ponto a hipertensão portal daquele doente é pelo hiperfluxo, pelo cistosoma, ou se ele já está fazendo uma hipertensão portal sinusoidal. E aí, nesses casos de doença mista, geralmente a gente não indica mais a esplenectomia. Não, a gente contraindica. Porque se tirar o baço e aí você vai comprometer o doente do ponto de vista imunológico, e o vírus aí da hepatite B ou C vai ficar sem muita resposta, sem muito combate do ponto de vista imunológico. Então, quando tem vírus, geralmente, quando a gente indica uma esplenectomia, a gente tem que ter muita segurança de que não tem outra doença hepática além do cistosoma, para tirar e dar algum resultado. E a esplenectomia deve ser feita com ligadura da gástrica esquerda, com ligadura das colaterais, porque a pressão era tão grande, na hora que você tira, diminui muito o fluxo na veia esplênica, e se tiver colateral, o sangue vai ficar saindo para ázigos ou para a cava inferior, pela gástrica esquerda, pelos ramos colaterais, e você vai levar uma isquemia hepática crônica, vai dar um hipofluxo. Muitas vezes, após a esplenectomia, se não desvascularizarem o território ásico-portal, às vezes o doente evolui pós-esplenectomia com aumento de transaminase, sobretudo de TGO, por conta de isquemia de zona central de lóbulo hepático e aumento de TGO. Seguinte. Então, na histosomose tem um aumento da pressão pela resistência que o ovo provoca, mas também tem um hiperfluxo da esplenomegalia primária gigante. Então, na histosomose tem os dois fatores. O seguinte. Aí, de novo, um resumo do que eu falei, um estímulo imunológico do verme do ovo provoca a esplenomegalia gigante, a esplenomegalia gigante provoca um hiperfluxo pela veia esplênica e o hiperfluxo na veia esplênica provoca um aumento do lobo esquerdo. Se vocês verem essa figura, o lobo esquerdo está numa cor de azul diferente do lobo direito. O esquerdo está mais arroxeado, um azul mais escuro. Isso é porque o sangue que vem da veia esplênica, ele se junta com o que vem da mesentérica superior, mas ele não se mistura, porque eles vêm numa quantidade maior e vêm numa velocidade diferente. Então, quando bifurca a veia porta dentro do fígado, para o ramo esquerdo e para o ramo direito, o sangue que vem do baço pega o ramo esquerdo e aí dá uma hiperplasia do lobo esquerdo. Por isso que na histosomose você tem um aumento do lobo esquerdo. Isso é uma característica da histosomose. Não é patognomônico. Se você tiver uma hipertensão portal por uma esplenomegalia, seja de qualquer etiologia, você pode ter também aumento do lobo esquerdo. Isso é a explicação. E isso que foi visto aqui no HC, com os estudos de medicina nuclear, esse aumento, esse fluxo, quando joga o radioisótopo, o baço fica bem escuro, capta bastante, e o lobo esquerdo também mostrando esse fluxo direcionado do baço para o lobo esquerdo do parênquima. Passo seguinte. E esse fenômeno que acontece aí é macroscópico, no sentido macro, é a mesma coisa que ocorre lá com o Rio Negro e Solimões. As águas se juntam, mas não se misturam. E aí bifurca para o lobo esquerdo do Eduardo gostou, do fígado. Passo seguinte. E aí a característica é um doente histosomótico típico, o lobo esquerdo aumentado, abaixo do apêndice tifoide, e o baço bem grande, a esplenomegalia gigante, provocando a varizes de esôfago. Essa é a forma hepatosplênica, e isso acontece num percentual pequeno dos pacientes, menos de 10%, se fala em torno de 7% e tal. E tem dois fatores associados a essas formas graves. É a genética, é a predisposição genética, e se acha que a raça branca é mais suscetível do que a raça africana, porque talvez o africano tenha contato há muito mais tempo com o verme na África do que o branco ou o mestiço.
e geralmente a forma grave é mais difícil de acontecer na raça afrodescendente. E também a carga parasitária. Quanto mais contato com água, quanto mais verme, maior a chance de evoluir para formas mais graves. E aí tem as formas atípicas também, que a gente não vai falar aqui, mas tem neurocistosomose, tem glomerulopatia cistosomótica, glomerulonefrite membranosa, a artropatia cistosomótica, e tem as formas atípicas, que isso a gente está vendo cada vez menos, né, Ana Lúcia? Acho que a Ana Lúcia saiu. Sai não, estou aqui. Tá? Vamos em frente. Então, gestação com hipertensão portal. Está terminando. A gestação é rara em mulheres com cirrose e doença hepática avançada, sobretudo pelo bloqueio do eixo hipotálamo hipofisário por conta da espoliação da doença do fígado, da cirrose, e levam a uma amenorreia secundária. Geralmente, uma cirrótica ela para de menstruar. Isso não é verdade. A gestação não é rara em pacientes com hipertensão portal não cirrótica, como é o caso da gente na cistosomose, com função hepática preservada. A outra coisa também é que a cirrótica, ela quando acontece cirrose por um vírus B ou C, geralmente pega numa idade mais avançada, o adolescente, o adulto jovem e tal. Quando vai cirrotizar, demora 15, 20 anos, já vai estar talvez num período mais não fértil. A histosomótica, não. A histosomótica pega na infância, o cistosoma, e quando ela chega com 15, 20 anos, no período que começa a idade fértil, ela já está com hipertensão portal avançada, como foi o caso dessa paciente que a gente mostrou. Teve uma doente na reunião passada que vocês mostraram também, mas era uma hepatite autoimune que começou jovem, aí também cirrotizou, e aí chegou numa idade gestacional já com cirrose, mas era uma hepatite autoimune e tal. Então, na histosomótica, a gente vê, de vez em quando, a gente vê aqui doentes com cistosoma, mulheres com cistosoma que engravidam. O risco de sangramento por varizes e descompensação da doença hepática aumenta muito durante a gestação, mas com os novos avanços médicos, a gestação não está contraindicada nessas mulheres, como antigamente era. Eu ainda peguei um pouco isso, que a gente fazia tudo para a mulher não engravidar. Hoje em dia, Eduardo perguntou isso no começo, não está bem assim, não. O pessoal recomenda, assim, mas tem que ser uma coisa muito bem programada, muito bem avaliada e muito bem assistida, muito bem organizada por conta do risco de sangramento, de complicação da gestante. Seguinte. As alterações cardiovasculares na gestação, há uma redução da resistência vascular periférica, há um aumento da frequência e do débito cardíaco para compensar essa redução da resistência vascular periférica. A gestante fica com a circulação hiperdinâmica, há um estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona, há um hiperaldo secundário e há uma retenção de líquido e aumento do volume circulante. Isso acontece no cirrótico, provavelmente por conta de alterações hormonais da cirrose, coisa que também acontece na gestação. Então, há um aumento, o que eu queria dizer no final é que é um aumento do volume circulante. Isso na histosomose é um negócio super complicado, porque ela já tem um hiperfluxo na veia esplênica e na veia porta, um aumento de volume. Se você aumenta o volume dela total, a pressão portal dela vai aumentar mais ainda. Seguinte. Então, eles recomendam fazer rastreamento de varizes de esôfago nas gestantes que têm doença hepática até no máximo no segundo trimestre da gestação. Tratamento das varizes ligaduras, se tiver algum indício de sangramento, de mancha vermelha, de varizes de grosso calibre, azulada, etc. E uso de beta-bloqueador. Especificamente o propanolol. O carvedilol não se sabe, não tem estudos que avaliem os efeitos colaterais do carvedilol em cima do feto. Então, eles não recomendam o uso de carvedilol, pelo menos por enquanto. E fazer o propanolol, que é uma droga mais antiga e que se sabe melhor, e que o risco-benefício, apesar dessa síndrome de bradicardia do feto existir e tal, compensa. Deve-se tirar um pouquinho o propanolol, e o ideal seria tirar um pouquinho, algumas horas antes do parto. A endoscopia está associada à prematuridade e baixo peso, mas os benefícios justificam o procedimento. Esse trabalho é um trabalho agora de 2017, que recomenda isso. Se os endoscopistas quiserem falar alguma coisa, Eduardo, Suene ou mais alguém que esteja, pode falar e intervir, fique à vontade. Edmundo, eu desconhecia esse trabalho completamente, essa associação. Eu estou sendo apresentada a ele agora. A gente sempre teve medo, de fato, de paciente histossomótica no passado engravidar. Hoje a gente vê com mais frequência, né? Me lembro de
momentos muito difíceis, assim, no Agamenon Magalhães, que a gente só tinha esclerose e a gente morria de medo quando esses pacientes se engravidavam. Mas eu nunca tinha ouvido falar nisso, não sei se Eduardo quer falar. Eu fui apresentada a ele agora, esse trabalho. Eduardo está calado? Então vamos em frente. Ele abriu, peraí. Fala. Não, nada a acrescentar, não, tranquilo. Valeu. Então, aí as varizes, uma variz aí sangrando, isso eu peguei foto da internet, e uma gastropatia aí em sangramento, uma gastropatia intensa, que essa doente tinha, e depois a gente, no final, vai rediscutir isso aí. O seguinte. Então, o segmento, isso foi uma revisão que foi feita nesse artigo aí do Clinical Liver Disease, visitas com hemograma, bioquímica, função hepática. Eles recomendam muito usar o MELD mensal, esses exames e o pré-natal, manter beta-bloco e demais medicamentos, monitorar o status nutricional. Aí eles recomendam ter sempre uma nutricionista também para avaliar o estado nutricional da hepatopata durante a gestação. Endoscopia, que a gente já falou, se tiver indício de sangramento iminente, fazer ligadura profilaticamente. Equipe multidisciplinar com experiência em parto de alto risco, reservar sangue e derivados, vaga na UTI na hora da cesárea. Eles recomendam sempre cesárea se houver risco de sangramento por ruptura de varizes de esôfago. E antibiótico profilaxia após a cesárea. Isso é uma geral que eles dão a recomendação para a gestante de um modo geral. Para a estosomótica especificamente, não tem nada. Não encontrei nada, não tem nada publicado. O seguinte. Isso foi um trabalho que eu encontrei, eu não consegui o artigo inteiro, porque é de 1984, é um trabalho do Egito, de uma brasileira que veio daqui do Brasil para lá e que tinha cistosoma e sangrou durante a gestação. É o único relato de caso que eu encontrei de cistosomose com hemorragia digestiva durante a gestação. Só tem isso, de 1984. E a revista não tem, em 84, não tem um artigo completo. É tão antigo que eu acho que não está ainda digitalizado. E aí é uma brasileira que foi morar lá e no final da gestação, depois eles fizeram uma esplenectomia e a biópsia hepática confirmou a presença de óbito de cistosoma no fígado. Mas foi a única coisa que eu encontrei. O seguinte... Isso aí também é um caso de cistosoma, é o único caso também que eu encontrei e que foi colocado um TIPS num cistosomótico que já tinha na África, não sei se é na Nigéria, está escrito aí por dentro, na Namíbia, num país desse da África, e que esse rapaz sangrou várias vezes e depois não tinha mais recurso do ponto de vista endoscópico, de coisa, e resolveram colocar um TIPS. E aí funcionou bem e tal, e é o único caso que eu encontrei de TIPS na estosomose. Seguinte. Esse artigo aqui é uma série de casos de 5 pacientes que colocaram TIPS, mas não era cistosoma, era doença hepática, cirrose, durante a gestação, e também funcionou bem. Tem alguns casos tiveram encefalopatia, eu acho que 2 dos 5, mas no final o sangramento foi controlado e tal, e eles usaram TIPS durante a gestação em 5 cirróticas nesse estudo aí. É o maior estudo que tem essa série de casos de TIPS durante a gravidez. Seguinte. E aí, na cistosomose, o tratamento da hemorragia digestiva é clínico, pode ser clínico com beta-bloqueador, como a gente fez aí para essa doente, e parece que teve algum resultado. Pode-se optar pelo tratamento cirúrgico, e aí faz esplenectomia com ligadura de veia gástrica esquerda ou desconexão ásico-portal com esplenectomia. Na verdade, essas 2 cirurgias são muito parecidas. Essa DAP, que se usa mais aí em São Paulo, a desconexão é maior. Eles saem ligando, o cirurgião sai ligando todas as colaterais que tem da porta para ásicos, para a cava inferior, liga tudo. A esplenectomia com ligadura, sobretudo da gástrica esquerda, que é a mais calibrosa,
o pessoal usa aqui mais no Nordeste. As cirurgias são muito parecidas. O DAP talvez seja mais efetiva, mas o tempo cirúrgico é um pouco maior, é mais trabalhosa e tal. A esplenectomia com ligadura da veia gástrica esquerda, o tempo cirúrgico é menor e não é tão trabalhosa. Mas, no final, o efeito, uma pela outra, é mais ou menos semelhante. E aí tem a endoscopia, que no começo se fez, como o Suênia falou aí, a esclerose de varizes anteriormente, e agora está se usando a ligadura. Existe uma discussão muito grande em toda reunião clínica para se discutir tratamento de cistose osmótica com hemorragia digestiva entre os clínicos e os cirurgiões. Antigamente, eles queriam operar toda vez, os cirurgiões, ficavam doidos para operar, para tirar os baços. Hoje em dia, eles estão recusando e ficam jogando para o endoscopista para tratar com ligadura ou com esclerose de varizes. Não tem assim, nenhum estudo maior, com uma casuística grande, bem feito, prospectivo, randomizado e com um segmento longo, não só para avaliar sangramento pós-tratamento, mas avaliar sobrevida, avaliar outras coisas. Não tem nenhum estudo bem feito até hoje com isso. Tem alguns trabalhos aí de São Paulo, do pessoal lá do Silvano Raia, não sei o quê, mas, assim, o dele foi só tratamento cirúrgico, não teve, na época, não tinha tratamento endoscópico, não tinha nem ligadura, nem escleroterapia de varizes. Mas é uma discussão ainda muito grande isso. A tendência da gente é mais tratamento endoscópico. Eduardo pode falar isso, ele já orientou aí algumas monografias, Suênia também, de ligadura de varizes em cistose osmótica, e parece que mostra algum resultado. Deixa eu terminar de completar, Eduardo, Suênia, depois vocês vai comentar logo, então eu paro, vá. Não sei se o Zé e Lúcia estão lembrados, a minha tese de mestrado em 96 foi ligadura elástica e esclerose endoscópica. Então, naquela época, a gente tinha alguma dúvida. Eu acho, Ed, que ninguém está operando porque a ligadura está indo bem, né, nesses pacientes. Por isso que eles não estão pegando mais pacientes, que não tem nenhum trabalho publicado, e se você for rever a literatura, não vai encontrar mesmo. Mas os pacientes nossos estão indo bem. A Ana Lúcia tem indicado alguns, até com profilaxia primária, em pacientes que têm um aspecto endoscópico de alto risco, com sinais de vermelho, a gente tem feito ligadura e eles estão indo bem. Então, acredito que vão operar cada vez menos e a gente vai seguir esses pacientes. A diferença é que a gente vai seguir durante muito tempo, né? Então, a gente tem que conseguir criar um vínculo com esses pacientes para que eles voltem para o ambulatório, que a gente possa fazer as revisões endoscópicas e a ligadura sempre que tiver um recidivo com varizes de alto risco. Vai falar mais, Ed? Vai acabar? Terminou. Deixa eu só... Tem mais, eu acho que mais 2 slides. Tem gente perguntando no chat, mas eu não estou conseguindo, porque eu estou falando, eu não posso escrever aqui no chat. Se alguém puder responder aí, no começo eu respondi, mas agora, como eu estou falando, eu não estou conseguindo prestar atenção. Faça o seguinte, Lucila. Esse trabalho é bem recente, eu não conhecia, eu não li esse trabalho inteiro, eu vi só o resumo. É um trabalho que saiu agora, numa revista boa, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, que ele mostra uma redução do calibre de veia porta em cistose osmótica Manzoni com o propanolol. Então, isso é uma coisa que ele fez, isso é um trabalho que a gente pode fazer, depois eu vou mostrar esse artigo para a Ana Lúcia, que ele mediu o calibre da veia porta. Tem que ver o trabalho inteiro, eu não li, não tive tempo, eu peguei agora de tarde, e a gente tem que destrinchar esse trabalho para ver, mas por aí ele sugere que a pressão portal diminui com o uso do beta-bloqueador. Existem alguns indícios de que isso diminui mesmo, como diminui no cirrótico, parece que no cistose osmótico também diminui. Suênia também andou mexendo isso, medindo pressão de varizes com balão esofágico, e parece que há uma diminuição. Tem um trabalho pequeno de um colega de plástico também que mostrou uma redução de pressão com esse balão, um balão que insufla dentro do esôfago para medir a pressão na parede da variz. Mas, assim, coisas pequenas, coisas poucas, mas parece que diminui mesmo quando você consegue beta-bloquear o doente e tal, e parece que tem algum sentido se usar propanolol no cistose osmótico também, assim como se usa no cirrótico. O caverdilol a gente não sabe, não tem muito pouca coisa, acho que eu não me lembro de ter algum estudo de cistose osmótica com caverdilol, mas se funciona bem para o cirrótico, deve funcionar também bem para o cistose osmótico.
Lembrando aí que tem que ser, não pode ser cardio seletivo, tem que ser beta 1 e beta 2. O seguinte. E esse é um estudo aí do pessoal de Maceió, eu não sei se tem alguém aqui de Maceió, do grupo de Celina, de Leila Tojal. É um estudo também que eles compararam o estudo, eles fizeram uma desvascularização, um DAP, aí, com esplenectomia, mas eles fizeram também tratamento endoscópico. E mostraram que o tratamento misto, fazer tanto a desvascularização com esplenectomia, com escleroterapia pós-cirurgia, se sobrar varizes, eles fazem uma endoscopia no pós-operatório e esclerosam, é melhor do que fazer só o tratamento endoscópico. Mas, lembrando que esse trabalho foi feito com escleroterapia, eu marquei ali de amarelo embaixo, é um estudo que foi de 2016, eu não encontrei mais nada recente com ligadura elástica de varizes de esôfago em estosomóide. Mas tem muito pouca coisa, é muito difícil. Eu acho que esse daí é o último. E agora aí vamos... Alguma conversa, alguma coisa, se tiver perguntas. Muito bom, Ed. Parabéns, Ed. Excelente. Obrigado. Vocês têm que publicar casuística de gestação e esquistossomódico, né? Fazer um levantamento aí. Parece que depois dessa doente, agora no começo do ano, essa que a gente mostrou, parece que tem mais 2 ou 3. Ana Lúcia, parece que tem um caso que eu vou fazer uma ligadura próxima sexta-feira, acho que é a 24ª semana de gestação, e varizes cheias de sanacor vermelha. Está marcado já. Vendo? Está na obstetrícia? Tem vários casos, Adilmunda, porque a gente não anota. Então, alguns residentes aí davam um trabalho bem legal, porque o que eu encontrei... Claro. Sem dúvida, tem pouca coisa na literatura, né? Não tem quase nada. Tem um trabalho de um professor lá da obstetrícia que já faleceu, e que esse trabalho ele publicou numa revista nacional, na época, eu acho que nos anos 90, a Ana Lúcia participou disso. E é um trabalho que ele fez uma revisão na época, não sei o quê, com cistosoma na gestação. Mas foi numa revista nacional, a revista não é e perderam esse trabalho, ninguém tem. A Ana Lúcia ficou de procurar para me emprestar e até hoje ficou me devendo. Tô devendo, eu devo ter. Eu não sei se a Lúcia vai lembrar desse congresso, mas eu acho que ela não estava nessa sessão, mas talvez a Ana Lúcia consiga lembrar. Tinha um cirurgião de Valadares que dizia que ele fazia esplenectomia profilática. E todo mundo lembra que nesse congresso, que foi de 86, lá em BH, não era de hepato, era um congresso de gastro, o mundo caiu em cima da cabeça dele, dizendo que ele estava assassinando os doentes, que isso era uma grande bobagem, e que ele falava assim, que tipo, às vezes o cara sobe no burro lá, leva 2 dias para chegar em Valadares, completamente, ele já sangrando, com choque, cheio de repercussão, ele falou que não tinha o que fazer com os caras. E ele tem essa proposta. Agora, ouvindo você falar dessa hipervalorização que a gente não lembrava do hiperafluxo, é muito descabida essa proposta do professor para alguém que mora numa zona rural e atende uma filha como essa, que vai engravidar, que vai de vez em quando faltar lá com o Edu para fazer a ligadura. O que você acha aí, doutora Ana Lúcia? Olha, atualmente a gente está indicando cada vez menos esplenectomia. O tratamento endoscópico, a ligadura elástica que está sendo feita. A esplenectomia, ela só é indicada nos pacientes que têm realmente um baço muito grande, daqueles baços muito volumosos, se o paciente tem um hiperesplanismo muito acentuado, que dá sintoma, uma plaqueta abaixo de 20 mil, plaqueta muito, muito diminuída, e se o paciente, assim, mora num lugar muito longe, é um paciente muito jovem, que mora num lugar, assim, muito distante, que a gente comprove, mesmo aos cirurgiões, que
que ele tem risco de, com aquele baço imenso, às vezes tem um paciente que tem um baço, que é o abdômen todo do paciente é o baço, então, que aquele baço realmente é um risco para o paciente. Então, esses casos aqui tem indicação cirúrgica. Mas, fora disso, os cirurgiões cada vez menos estão operando. Então, a gente tem tido muitos bons resultados com a ligadura elástica e a gente tem operado cada vez menos. Então, eu acho que é uma cirurgia a cada 15 dias, uma cirurgia 2 por mês, é uma coisa muito pouca cirurgia que tem sido feita. Nesse último congresso aí de hepato, um grupo lá de Minas, de Belo Horizonte, levou uma casuística grande de esquistossomóticos que fizeram esplenectomia, e a incidência de trombose de porta pós-esplenectomia é muito alta, né? Acho que foi maior do que 30% dos pacientes evoluíram com trombose de porta. Então, tem eventos adversos importantes também, né? Que contraindicam fazer sempre a esplenectomia. Eu lembro que a cirurgia de Warren, lá, que acho que com preservação de baço, era preconizada no final da década de 80, né? E a esplenectomia estava sendo muito questionada. E depois eu vejo que, pelo que você apresentou aí, ela faz parte do planejamento. E a outra, eu não lembro, agora é o Edu, se você lembra daquele índio que ficou com a gente lá, o Yakal Yalapti, a Lúcia talvez lembre, ele era uma hipertensão portal pura por uma síndrome de esplenomegalia tropical. Ele tinha tido tantas malárias, o baço dele passava do umbigo. E ele fez a esplenectomia e a biópsia hepática do fígado dele era completamente normal. Então, era uma hipertensão portal por hiperafluxo pura na época. Nesse caso, eu nunca vou esquecer que ele já tinha sangrado, ele ficou um tempo na nossa enfermaria, era um índio super bonzinho. Foi essa época que eu acho que você passou na residência, Edu. Acho que 86, 87. Você lembra, Luciano? Não sou tão velho assim, não. Da esplenomegalia tropical, lembro. Existe essas doenças, esse negócio, sobretudo na Índia, né? Tem um negócio de síndrome de Banti, que é uma hipertensão portal por hiperfluxo e coisa, mas isso talvez tenha aqui no Brasil, mas aqui no Nordeste a gente bota tudo no saco do cistosoma. Se tiver, é como fibrose hepática congênita aqui. Se aparecer alguém com fibrose hepática... Há um tempo atrás teve um doente aqui, que não era de zona endêmica, nunca tinha tomado banho de rio e coisa, tinha um lobo esquerdo aumentado, um baço grande, e tinha, acho que até fibrose periportal, tudo. Mas ele dizia, eu nunca tomei banho de rio, e podia ter uma fibrose hepática congênita, e a gente disse que ele era cistosomótico. Quer dizer, esse diagnóstico de fibrose hepática congênita aqui na gente, a gente não vai fazer nunca, por conta que é hiperendêmico para cistosoma. Até prova em contrário, é cistosoma. No caso desse, talvez uma IgG, uma sorologia ou um PCR fosse ideal, porque se for negativo, aí não tem como, aí afasta. Um comentário, Edmundo, sobre a cirurgia que Zé Praia falou. Esses pacientes com exossomose, geralmente, eles suportam razoavelmente bem o sangramento. E mesmo no Nordeste, você tem uma rede meio que centralizada de endoscopia 24 horas em alguns hospitais das capitais. E você está tudo centralizado no central de vagas. Então, mesmo o paciente sangrando no interior, você consegue remover para a capital para fazer endoscopia em 24 horas, o que é razoável. Então, não sei se hoje em dia é razoável também indicar essas cirurgias profiláticas, não. Mesmo no Nordeste, que é uma região mais pobre e que a rede essencial de saúde é um pouco pior. Não sei se está indicada. As cirurgias complicam bastante. Eu não acredito muito que seja o caminho, não, viu, Zé? Eu só lembrei dessa discussão que teve nesse congresso, e realmente a explicação dele era pela dificuldade de acesso que essa pessoa vai ter. Eu lembro até que ele ficava berrando lá, dizendo que Valadares, 100% da população de Valadares tem exossomose. E era um cirurgião meio folclórico na época, acho que era Pitomba. Eu não sei se a Ana Lúcia lembra desse cara. Eu lembro, sim. Só corroborando o que Eduardo falou, eu não sei, talvez a Edmunda, Ana Lúcia, não sei se Eduardo já estava, acredito que sim, no serviço, a tese de Gustavinho,
Gustavinho, lembra que a gente, parece que era alguma coisa randomizada e a gente teve que suspender? Como é que era, Ana Lúcia? Lembra disso? Estossomótico era profilática? A esplenectomia? Não lembro. Eu sei que foi bem proibitivo, assim, as repercussões, os resultados cirúrgicos, sabe, Zé Eduardo. Zé Eduardo, que Eduardo chama. Não, Você lembra não disso? eu só lembrei dessa situação que foi hilárica. Eu não sei se Pois é, mas assim, eu não sei se Edmundo ou se a doutora Ana Lúcia lembram, mas foi a tese de Gustavo Carnelian Filho que teve que existir, acho que ia randomizar, se não me falha a memória, para isso. A tese dele é porque a gente não tinha, assim, se o doente sangrasse, suporte, não né? tinha o suporte, era. Eu não estava na faculdade ainda, não sei que história é essa, não. Isso, menino, você já estava lá, já. Era de Gustavinho, Você estava em São Eu estou Paulo. brincando. Ele estava em São Paulo nessa época. Eduardo, voltando a essa história aí desse cirurgião aí de Valadares, eu me lembro disso nos anos 90, eu acho, por aí, Ana Lúcia também, o pessoal, existia um negócio de uma esplenectomia social, que quando era isso que você está falando, quando o cara morava muito distante, se ele sangrasse do dentro das canas, não sei o quê, não tinha como chegar uma ambulância, não tinha como ele chegar numa emergência e morria sangrando. Ou então, se ele tinha um baço muito grande, se fosse jogar bola de goleiro, a bolada podia estourar o baço dele. Então, tirava o baço. Porque às vezes o doente anda 2 léguas para chegar na cidade para poder tomar o ônibus. E aí, mais alguma coisa? Eu queria só perguntar para a Janaína, não sei se ela ainda está, que a gente comentou do trabalho dela em grávida, mas a hepatite autoimune em grávida. Você lembra do trabalho nosso que você fez junto com a Renata, a aluna de iniciação, sobre gravidez e hepatite autoimune? Aham. Os resultados, a gente os pacientes foram bem, não foram bem? Eu lembro que... Foram bem. Nós ficamos discutindo isso há 2 semanas atrás, e eu lembro que você que apresentou lá em Campos do Jordão. Pois eles foram bem, toleraram bem a asa, não teve malformação fetal, nem nenhum evento adverso na gravidez. E a evolução da hepatite autoimune durante a gravidez foi boa também. Seu microfone está fechado. Mais alguma coisa? Fernanda, você ficou satisfeita? Doutor Edmundo, ficou satisfeita? E a dúvida era a que a doutora Maria Lúcia fez no início da aula, né? Era a dúvida que pairava. Só que agora a gente já viu. O problema aqui, Ed, é fazer diagnóstico de estossomose. Nós estamos no básico aqui. Então, mas às vezes... É um hepatopata crônico que vem de área endêmica há 30 anos, né? Então. E você sabe que essa sorologia que a gente tem pedido aqui, eu não sei que raiva, só vem IgM, não vem IgG. Então, aí a gente fica também sem informação nenhuma, não tá ajudando. Então, a gente tem que ver onde é que faz IgG, porque IgG me deu a impressão que pode ajudar, né? Pelo menos a excluir. E porque essa IgM negativa aí, para nós, não refresca nada. Não adianta nada, a gente está fazendo agora um estudo, Ana Lúcia, orientando uma tese, com sorologia em glomerulopatia, em pacientes que têm glomerulonefrite idiopática. Aí talvez seja uma boa fazer a sorologia para cistosoma, mas o IgG, porque afasta todas as outras causas conhecidas e faz um anticistosoma IgG, porque aí, se for positivo, aí a glomerulopatia deve ser cistosomótica. Agora, numa situação assim, de um estudo, uma pesquisa clínica e tal, assim, do ponto de vista de diagnóstico e coisa, na prática, a gente também se enrola aqui, Lúcia, não é só aí, não. Quando esses doentes, quando é uma forma avançada, que tem lobo esquerdo crescido, baço grande, isso aqui é tranquilo, é fácil, que a Ana Lúcia disse, tem fibrose periportal, padrão tal. Mas, às vezes, uma doença inicial, coisa, a gente fica também na dúvida, Lúcia, Lúcia, eu faço parte de um grupo do Ministério da Saúde,
de histosomose, né? E esse problema do diagnóstico de histosomose é um problema sério. E está sendo discutido uma revisão de todos esses kits de diagnóstico de histosomose para se fazer um kit único de diagnóstico que seja realmente sensível e realmente dê o diagnóstico. Então, deverá sair, dentro de 1 a 2 anos, realmente um kit de diagnóstico seguro para a histosomose, porque realmente os que existem não são sensíveis o suficiente, nem tão, são muito falhos. Então, todo mundo tem essa dificuldade de interpretação e isso está sendo realmente discutido no Ministério da Saúde sobre esse diagnóstico de histosomose. Que bom. E deverá sair alguma coisa sobre isso, em breve. Rio Negro e Solimões. Oi? Rio Negro e Solimões foi demais. Foi. Parecia dupla sertaneja. Mas o fenômeno é a mesma coisa, do ponto de vista hidrodinâmico. Não, perfeita, analogia perfeita. Porque a pessoa não esquece mais, a Eduardo agora não vai esquecer mais. E olha que eu já ouvi várias explicações por que o lobo esquerdo é maior que o direito. Essa foi a melhor. Eu acho que essa é legal. O que mais? Edmundo, Gilmar. Tá travando. Alô, Gilmar. Eu gostaria de ouvir a sua opinião em situações em que você fique na dúvida de indicar uma esplenectomia, que a intuição clínica lhe aponte isso. Uma portografia com medida de pressão portal, nesses casos, ajudaria? Ou você tem experiência nesse sentido? Quer falar, Ana? Eu falo. Gilmar, geralmente, quando a gente pensa nisso e tem alguma dúvida, a gente não tem feito aferição de pressão em veia porta, não tem feito esplenoportografia, essas coisas, por conta do risco de sangramento dentro do baço. O que a gente faz, às vezes, para indicar uma esplenectomia com maior segurança, é fazer aferição de pressão de veia hepática livre e ocluída, para fazer o gradiente. Aí, se for normal, for abaixo de 10, de 12, aí a gente indica a esplenectomia, porque aí a hipertensão deve ser pré-sinusoidal. Agora, o que a gente usa na prática é isso, fazer um estudo, uma cavalgrafia com pressão de suprahepática livre e ocluída para ter uma certeza maior da indicação da esplenectomia. Certo. Ok, obrigado. Se a Ana Lúcia quer complementar alguma coisa? Não. E assim, na experiência dos casos que vocês tiveram operados aí de Pernambuco, ela mostra muito desfechos negativos. Aqui a gente tem tido alguns casos que foram submetidos à esplenectomia e assim não tivemos notícias de desfechos tão desfavoráveis em situações de que pós-sangramento. Então, Gilmar, isso é complicado, porque a gente não faz nenhum protocolo bem feito de seguimento, um estudo randomizado para seguimento a longo prazo, e a gente muitas vezes perde o doente. Às vezes o doente que morre no interior e coisa, a gente fica sem saber. Ele saiu, ele deixou de vir. E só fica voltando aqueles que estão vivos, evidentemente. Então, eu não sei. O que a gente tem visto, pelo menos o que eu tenho visto, acho que a Ana Lúcia é a mesma coisa, nos ambulatórios, complicação de esplenectomia, trombose veia porta. Quando você parte para estudo mais aferido, com uma sensibilidade maior, com Doppler de porta ou com um estudo angiográfico, coisa, você começa a encontrar a trombose de porta. A gente não via antigamente, mas é isso que a Lúcia falou aí, que mostraram no congresso. É mais de 30%, 1/3 dos casos faz trombose. Então, às vezes, não ligam, quando fazem a esplenectomia num lugar que não liga a gástrica esquerda, que não faz a desconexão
direita, esquerda e coisa, aí fica termina o fígado cirrotizando depois de 5 anos, 10 anos. Então, eu não sei, eu também, a minha tendência é indicar cada vez menos, como todo mundo, a esplenectomia. Ok, obrigado. De nada. Mais alguma coisa, Edu? Eduardo? Só agradecer, doutor Edmundo, doutora Ana Lúcia, nossos colegas de Recife que participaram e a brilhante apresentação da doutora Lucila, né? Queria parabenizar a doutora Lucila. Obrigada, gente. Muito bom. Foi ótimo, Lucila. Parabéns. Obrigada. Reforça aí, Lucila. Eu que agradeço a oportunidade de participar da reunião. Estou sempre aqui como ouvinte e foi muito bom apresentar um caso da gente. Ela estava nervosa antes. Não, estou tranquila. Eu queria agradecer aí a todo mundo, a Eduardo, a Lúcia, a todo mundo que presenciou, e a Fernanda também, que pediu para falar desse programa. Obrigada, professor. Obrigado pela oportunidade. Legal. Ó, gente, Obrigada, gente. Semana que vem nós vamos mudar de Recife para o Vale do Paraíba, tá? Vai vir um caminho bem legal também. Tá bom. Todos estão convidados, vai ser uma bela revisão. Obrigado. Tá, Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Beijos. Beijos. Tudo de bom.